Enfim. Quer dizer, nossa categoria, em 6 meses, perdeu 7/8 dos trabalhadores. 7/8. Em menos de 6 meses, nosso sindicato, que tinha 43 mil trabalhadores, passou junto, unificado com os calçados, porque nós unificamos, né? Um pouco depois, mas unificamos. 43 mil trabalhadores, nós passamos a ter 5 mil trabalhadores. E depois continuou caindo. A falência em série, né? Mas voltando a 79, e aí depois desse resgate, de toda essa operação, Lula retoma a greve, aí ele propõe a suspensão. Qual que foi a greve estava enfraquecida pelos fatos que tinham acontecido. Mas pelo menos deu uma reerguida, deu um novo fôlego. Com o retorno dele. E havia na Fiesp quem já apostava que não tinha mais como, nem com a volta do Lula daria certo. Quando nos dias seguintes a greve se sustentou, não caiu mais, apesar do Pazanotto e do alemão, abriu-se um clima para o governo, que ela prosseguiu, e o governo não estava, ele já tinha confiado nas informações que ela acabou com aquilo. Aquele boato de que o Lula tinha que cair fora, né? Aí já tinham outros objetivos, onde destruir a liderança operária, etc. E então, quando eles viram que isso não ia acontecer, aí foi quando deu fim, propôs o acordo e a trégua, não é? 15 dias de trégua, e nós nunca tínhamos ouvido falar nisso. Foi um episódio terrível. E todo mundo só ficou sabendo lá na hora que o Lula na Assembleia propôs. Você não sabia disso antes? Não, a gente imaginava que tinha havido uma negociação e que não havia nada de ganho a oferecer. E a base radicalizada, que é o setor que ficou muito radicalizado, não é? Mas tinha muito fura-greve já naquela altura. Então o que aconteceu? Nós estávamos com medo que o Lula já tinha se destruído com aquilo que ele tinha feito, com aquela ausência, com e tendo cogitado, e claro que eles sabiam mais do que nós fomos os últimos, fomos saber quando encontramos com ele. Então, nessas alturas, o Jacob, para você ter uma ideia, foi tão dramático participar daquela assembleia, que eles falavam enrolando. E o Lula pediu aos diretores para fazer reuniões no meio do campo. Para saber o que eles estavam... E já ir preparando o espírito, etc. E você olhava para os grupos e você via que os diretores não estavam conseguindo convencer ninguém. Estava até correndo o risco de ser agredido. Várias vezes. O clima não era... Então... a gente falou, puta, nunca vi o Lula falando um discurso tão enrolado. E ele enrolava, ele dava a volta. E eu vou dizer por quê. Um voto de confiança. E eu vou dizer por quê. Ele nunca tinha dito, eu quero um voto de confiança. E voltava, depois falava de novo, queria o voto de confiança. E o Jacó começou a chorar. Debruçou no meu irmão, começou a chorar. Paulo, Lula acabou. Paulo, não sei o quê, PT acabou. Era assim. Já no PT, já estava triste com o PT. Né? Todo o processo. Acabou o Lula, acabou o PT. Ele ainda saiu carregado daquela Assembleia? Mas aí foi uma artificiosidade ali. Dos próximos. Claro, havia quem não estava aguentando mais, estava segurando por honra da firma, a fábrica toda já tinha entrada. E ficou um tempo sendo chamado de pelego por conta disso? Puta, eu fui almoçar no restaurante do sindicato. Até esse Tapajós veio e sentou. Estava eu e o Lula numa mesa do restaurante do sindicato. Tinha aquele prato de sopa antes da refeição. O Tapajós sentou, pediu também. E dali a pouco veio 2, 3 trabalhadores, chegaram perto da mesa, pegaram a carteirinha de sócio e jogaram no prato de sopa do Lula. Jogaram. E o Lula virou para mim triste. Eu fiquei assim arrasado com o jeito que ele... Mas boa a receptividade dele para aquela agressão que, né, era um desaforo que tinham feito. Ele fala, Paulo, isso que você está vendo aqui
é direto desde aquela Assembleia. Desde aquela Assembleia, é um monte de gente. Pior, que nós tivemos que proteger os setores mais atrasados, que aí iam se arrepender da greve, sofrer repressão, não sei o quê, e isolamos o setor mais avançado, esses 2.000, ele fez uma análise assim, esses 2.000 que estavam ali no dia da cassação, ele se despediu quando estava chegando o interventor, não era bem um interventor, mas era uma espécie de uma intervenção provisória, não era uma cassação, lembra? E o interventor não era uma pessoa, até escolheram uma pessoa que dialogava com a diretoria, que não fechava as portas do sindicato, mas era uma brutalidade que estavam fazendo com o sindicato. E eu estava nessa Assembleia, o Lula sentou, em vez de ficar na mesa, naquele salão principal, ele sentou no palco, na borda do palco, pôs as pernas assim para fora, sentou ali, e aquele jeito dele, né? Conversou com aqueles 2.000 que estavam segurando. E esses 2.000 que ficaram depois putos com ele. E ele falou: Paulo, nós vamos preparar outra para a campanha do ano que vem. Mas nós vamos passar um mau pedaço, eu vou ter que recuperar esse pessoal. Falou algo assim. Né? Até o Tapajós estava do lado e deve ter ouvido tudo. Isso já, essa cena da sopa, pouco depois de retomar o sindicato. Alguns dias, Por quê? Nós saímos dali e ele tinha toda a razão de que recuar. Não sei se aquele era o recuo suficiente, se salvou a moral da firma. Não foram descontados, pelo menos isso. Então, ele evitou a repressão contra os setores mais atrasados, que seriam os que depois iam fazer toda a campanha contra o sindicato, contra a greve, tá vendo? Valeu a pena, olha o que nós sofremos, tal. Não ganhamos nada e ainda por cima. Mas e a gente fazia sempre isso, a gente assistia a Assembleia de São Bernardo e corria para Santo André para ver como estava lá, que era sempre muito mais fraca. Não tinha povão, não tinha nada, era um grupo de grevistas, a maioria estava caindo pelas tabelas. Imagina se estava caindo em São Bernardo, imagina em Santo André. Na verdade, era uma coisa que a diretoria... Quando a diretoria consegue de volta, porque o principal argumento do acordo era esse, é justamente retomar o sindicato. Quando efetivamente acaba a greve e tal, e a diretoria é reempossada, tem uma assembleia lá dentro, o Lula chama toda a diretoria, ele chora. Você estava lá nesse episódio também, não? Estava lá. Mas foi naquele clima emocionante que aparece no nós filme? Estávamos as reações do Jacó, das pessoas que não acreditavam mais que o Lula se recuperasse, porque achavam que o baque tinha sido mortal, né? Que os caras tinham pego ele de jeito que... E a maneira como ele conduziu a pacificação dos ânimos, etc., parecia assim... uma coisa ruim, parecia uma coisa... Então, é natural isso. Então, mas eu fiquei curioso, depois fiquei acompanhando mais à distância até para entender, né? Ficava na periferia da Assembleia, olhando para ver a reação até de pessoas e tal. Era um negócio muito delicado naqueles dias, e até retomar um processo de reconstrução, porque aí o Lula também se licencia, aquela coisa, vai para Pernambuco. O que estava acontecendo era bom e não era bom a volta do Arraes, uma liderança do campo popular, mas não era bom porque o Fernando Henrique jogava na volta do Arraes o convencimento do Lula de abandonar o PT. Então, toda aquela fofoca contra a Carta de Princípios era apenas o primeiro lance, digamos, mais agudo da ofensiva deles. Logo em seguida, teve essa reunião de BH, de Contagem, lotando o salão do sindicato. O Pelego, o João, não me lembro, era o Joaquinzão de lá, tradicional, nos recebeu no aeroporto, Mar Pedrosa, Olívio, Jacó, Chicote. Fomos para a Assembleia, lotado o salão, mas não era um salão grande, tinha uns 1.000 e pouco, 2.000 pessoas no máximo, mas
petistas, pela primeira vez, uma reunião de petistas. Não tinham feito reuniões. Esse João que você está falando não é uma levade, não, né? Não, é uma reunião do movimento pelo PT, convocada pelo movimento pelo PT. O João Metalúrgico de Monlevade não participou desde o começo? Sabe quem é esse? Eu sei, João Paulo Pires Vasconcelos. Ele não, nessa ele não estava? Não, ele não era petista, ele era lulista. Né? Era uma outra coisa. Ele era metalúrgico e era 100% Lula, mas não tinha entendido nada. Mas nos defendeu, inclusive os trotskistas. Tá. Quando o alemão, numa plenária em Belo Horizonte, começou a falar contra mim, e falou que é um tal de Strozzi, Strozzi, não sei o quê. Isso é coisa de uns agentes infiltrados no movimento comunista que já provocaram um monte de matar muita gente boa na Rússia, não sei o quê e tal, um tal de Strozzi e tal. Aí eu não estava, depois me contaram. Fiquei muito feliz de saber. João Paulo Pires Vasconcelos ouviu aquele discurso do alemão, pediu a palavra, em seguida, na lata, falou: primeiro de tudo, não é Strozzi, é Leon Trotsky, líder, fundador do Exército Vermelho, primeiro deu uma pequena biografia verdadeira. Informou. E era um líder católico, né? Ele sabia dessas coisas. E dizer, não é traidor, não é agente do fascismo, coisa nenhuma, não é agente do imperialismo, não é coisa nada. É um companheiro que pensa diferente, que tem outras anos 80 ideias, ainda precisava falar isso. Né? Nossa, era muita coragem falar isso. Né? Um cara da igreja, ele era mais assim. Agora, essa reunião de Contagem foi importante porque o Fernando Henrique havia regimentado, isto é, o grupo do Jornal da República, como é que chamava? Estava o Mino Carta, mas era mais um gerente. Era aquele que depois acaba... Forte. Não. Eu esqueci o nome. Era um grupo editorial forte. Eles tinham criado a Isto É e o Jornal da República. E a Isto É faz uma fofoca. Se você procurar, você vai achar o número. É interessante que eles fazem uma fofoca contra o Wagner Benevides. O Wagner Benevides estava esperando 30 mil pessoas. Vieram 2 mil pessoas na plenária da... Imagine, um local que não cabia 2 mil pessoas, vieram 2 mil pessoas. E eles fizeram uma reportagem sobre o fato. A primeira reunião pública do movimento pelo PT, dizendo do fracasso da reunião. O Wagner tinha dito que estava distribuindo 30 mil folhetos convocatórios em Belo Horizonte, Contagem e Betim. E que era pouco, porque não tinha dinheiro para fazer mais. Os petroleiros estavam bancando os boletins, nem devia falar isso, porque era dinheiro para partido. Bom, mas enfim, a Isto É faz uma matéria toda falando do fracasso, etc. Mas não foi nada de fracasso. Aliás, foi onde balançou o Lula para o nosso lado outra vez. Entende? Não é que ele estava mudado de lado, mas ele estava balançando. Não há dúvida. Ele levava golpe direto dos caras. Junho, julho, por aí? Eu acho que foi julho. É muito difícil reconstituir, porque esse material na imprensa desapareceu, né? Eu tento achar arquivos, o Jornal da República... Mas o Lula não estava lá? Não, aí que está. E o Lula confirma que vai. Quando nós chegamos no salão, ainda pergunta aqui, pergunta dali, e aí o Clóvis Rossi veio e falou: eu falei com o Lula, ele não vem, e ele não quer entrar mais nessa, ele está fora do PT, falou para nós. Clóvis Rossi garantiu que o Lula estava fora do PT. Ele era do Jornal da República na época, ligado ao Mino. O Mino estava numa campanha contra o PT nessa época. Ele batizou o último filho do Lula, pelo menos o último que eu conheci, né? O bebê que tinha nascido. Então ele era um padre, eu não tinha essa relação com a Marisa, com o Lula, e ele tinha, o Mino Carta. Falando aquele italiano dele, aquele italianês dele. Mas enfim. Balançado. Então, para você ver. Um ataque grande, né? Eles dizem que o Lula está fora. Aí eu falei para o Fábio Munhoz,
Essa reunião em Contagem foi no Sindicato dos Metalúrgicos? Metalúrgico, na subsede. Onde, lá no palco que tinha havido a greve de 68, as duas, né? De 68, a de outubro, a de abril. Quer dizer, é um lugar histórico. E eu falo pro Fábio, mas falo em público. Fábio, faz um favor, dá uma ligada pro Lula no microfone, só para sacanear o Mino lá, o homem do Mino. Liga pro Lula, vê se que hora tá chegando. A gente vai ter que começar. Tava para começar. O Fábio entendeu direitinho. Dali a pouco ele vem, pede a palavra, fala: olha, companheiros, quero informar que eu liguei, falei com o companheiro, não tinha falado coisa nenhuma. Ele disse que, infelizmente, estourou lá umas greves de última hora, a diretoria estava com pouca gente para acudir, ele teve que ir pessoalmente cuidar desse assunto, não sei o quê. Bateram palma, acabou o assunto, a polêmica, e o cara de bastidor ali já tinha envenenado um monte de lugar, aí imagine o alívio, né? Tá cuidando de greve, tá cuidando de greve, tá legitimado. O Fábio era ótimo, ele tinha uma excelente dicção. Assim, e aí, para chegar até o restaurante, como é que foi que... Porque aí no restaurante vai ser fundado mesmo, aí não teve como... Antes tem a mais forte das ofensivas, que é o encontro tripartite do Pampas Hotel. Aí foi a época que eles levam o Almino, o Zé Serra, o próprio Lefort, que estava do lado deles ainda, Santilli, sobrinho, um monte de gente que daquela época. Hoje é difícil explicar o peso que tinha, mas tinha gente ali que tinha muito peso. Cercam o Lula depois dessa reunião de Belo Horizonte e vamos fazer a unificação, vamos parar com esse negócio de PT, vamos fazer uma reunião para juntar. Vocês estão dividindo, nós vamos juntar, etc, etc. Claro que o Lula estava balançado. Ele foi falar com a Raiz. Depois, ainda bem que a Raiz não estava totalmente compatível com o negócio do PCB. E aí, eles contratam um hotel maravilhoso que tinha ali, em São Bernardo, Pampas Hotel. Contrato para 400 pessoas e fazem uma convocação nacional. Vem 80 e tantos políticos com mandato, 69 intelectuais reconhecidos, professores universitários, e 30 e poucos dirigentes sindicais. Até porque nós demos uma segurada, né? Porque, porra, cara, que diabo é isso? Estão fazendo, não nos explicaram. A gente foi saber lá. Você foi convocado, né? Eu fui convocado, claro. E aí, eu tenho fotos de todas essas coisas. Hotel no Porto Alegre, não? São Bernardo. São Bernardo. São Bernardo. Bancado mesmo, regiamente, uma comida finíssima, um buffet, uma coisa, as melhores instalações, salão de reunião, tudo maravilhoso. Computação pesada. Som de primeiríssima, né? Impressora à vontade, telefonemas à vontade. Na época não tinha celular, mas tinha muito telefone para chamar, para articular, enfim, puta que pariu. E aí o Lula pega e joga o Enos na mesa. A gente não sabia, o Enos não era exatamente, imagina, toda a assessoria do Enos era PCB, todos os advogados que vinham, ele trazia nas reuniões, os caras ficavam falando mal do PT dentro das nossas reuniões, e vai dizer pro cara que é presidente do sindicato para não trazer o advogado. É um velho hábito da burocracia sindical levar o advogado, né? Eu tiro a dúvida do pelego, né? Rapaz, mas o Enos foi maravilhoso, né? Assim como a Lélia foi naquele dia, né? O Enos percebeu. Eu
não tive condição de chamar 5 minutos, porque ele foi jogado na mesa e era o nosso representante na mesa. Mas como era tripartite, tinha que ter a parte do... O Lula se recusou aí na mesa. Estava na mesa, mas sem função. Tá. Só para dar prestígio, né? Para uma mesa solene, digamos. Fernando Henrique ficou no plenário, abriu, mas depois veio. Trabalhadores, intelectuais e políticos. Políticos, chamado desse jeito. Reunião chamada tripartite. Imagina. O trabalhador não pode ser político. Não pode ser, e intelectuais também. Imagina que o Serra ficou como intelectual, o Fernando Henrique como intelectual, o Enos o Vefor é intelectual. Tudo que vocês tinham construído até aqui no... Então, aí eles não tiveram nem coragem de fingir, né? Eles falaram, como é que eles iam explicar os 100 patrões aí, né? 100 intelectuais, 100 políticos, né? Bom, e aí como é que o Enos saiu? Rapaz, foram 3 dias de um sofrimento. Para mim, né? Você imagine a contrariedade naquele ponto que já tinha chegado. Tudo que vocês passaram. A proposta. Quase afundando. Mas o Lula valia a pena. Você não podia desistir. Ele estava lá por causa dele, né? Claro, outros que ele carregaria, que é claro, ele é nesse sentido, né? No sentido Lula coletivo, o Lula criação do povo brasileiro, da classe trabalhadora. Sim. Isso que nós não podíamos perder, né? E aí nós estávamos lá, valia qualquer coisa para não resgatá-lo de novo. Não vamos dizer que ele estava perdido, mas ele estava balançado, porque era muita coisa em cima, muita coisa. Uma curiosidade, vocês conversaram depois sobre tudo isso? Ou não? Conversamos, mas pouca coisa. Depois não foram bons, foram épocas boas depois. Mas imagino que ele reconhece que quase que... Reconhece, mas ele nunca vai dizer isso. Você viu o que ele falou para Marta Haneke? Que tem muita fantasia do Paulo, não sei o quê, né? Acho que é fantasia, sei lá, algo assim. Foi um ano... Ali o PT passou por mais dificuldade em 79 do que depois, né? Foi, nunca passou por tanto risco como naquele momento. E aí, o Enos foi incrível, até fez sacanagem, como o cara ele que chamava a lista de oradores. E ele foi jogando os pelegos para baixo, os que eram contra o PT. Nunca chegava a vez tudo. Mas naquele jogo de bandidagem, o Enos não cometeu o erro da ingenuidade. Não. Ele foi de uma firmeza. Chegou a ponto do Lula dar um chute, e o Enos era aleijado. Não sei se você sabe que o Enos tinha um problema na perna. Você chutar a perna do Enos era uma sacanagem. Teve um momento, o Enos foi tão brilhante que o Lula chegou a dar um chute na perna por baixo. Porque o João Carlos, esse de negão do MR8 lá, dos petroleiros de Caxias, do Rio, era um dos mais radicais. Ele um molecão meio bobão e acreditando naquele negócio de que a União Soviética era a pátria do socialismo, aquelas coisas. Imagine, faltando 1 ano para acabar, 2 anos para acabar, acabar a formalidade, porque a essência já tinha acabado fazia tempo. E ele falando, e acreditava e achava que nós éramos mesmo agentes do imperialismo. Hoje, né? E ali, imagine, o Enos foi jogando ele e outros do gênero pro fim da fila e nunca chegava a vez. 3 dias, não é um dia, 3 dias. Aí foi ostensivo, foi aí que ele levou uma pernada do Lula. Olhamos feio pro Lula, que chutou, porque dali onde a gente estava, aquelas mesas descobertas, não puseram nada na frente, dava para ver. Pois aí 3 dias de batalha, você falando com delicadeza, porque toda a questão era você perceber que não eram 80 e poucos políticos unidos naquela ideia do Fernando Henrique, que queria esmagar, acabar com o movimento autônomo do PT. Não era a ideia da maioria dos intelectuais que estavam lá. Não é? Muitos eram manter no MDB. Tinham lá os deles, os orgânicos, eram 4 ou 5, tanto aqui como ali. Tudo dividido, né? E aí, puta que pariu, 3 dias no hotel. E o alemão servindo
Depois ele vai fazer esse papel de garçom também em 13 de outubro, lá lá no hotel, no restaurante. Mas ele, como não era parte, ele ficava ali servindo mesa e tal, e levando fofoca, intrigando, sabe? Ouvindo conversa que não devia, passando. Bom, era o papel. E resultado, estava terminando, terceiro dia, almoço e acabou, né? Ufa. E antes de almoçar, terminava a plenária final. Estava indo para o fim, não tinha acontecido aquela proposta do Fernando Henrique, eles não tiveram nem coragem de dizer com clareza. Só que aí resolvem desesperadamente fazer uma proposta de última hora e jogam no plenário. A proposta é uma comissão de enlace, assim, entre o PT, o movimento pelo PT, entre os sindicalistas, na formulação do tripartito, entre sindicalistas, intelectuais e políticos, né, que lutam pela democracia, contra a ditadura, etc., uma comissão de enlace para que, visando que isso se torne uma única iniciativa partidária, de construção partidária. Sim, mas comissão de enlace, o nome é que era complicado. Aí o Jacó brilhou. Jacó pediu a palavra. Eu falei, que o Jacó vai falar? Se eu chegar lá apoiando essa merda, como é que eu vou fazer? Ele falou, olha, eu sou um peão, aquela coisa, né? Eu já era advogado, mas assim, só tinha o diploma, né? Jacó é advogado, não sei, mas enlace para mim, no dicionário, para mim quer dizer casamento. Alguém viu o casamento aqui durante esses 3 dias? Ele destruiu, com a simplicidade. Ele até foi mais simples do que ele de fato era. Ele era meio tosco assim, mas né, que ele não era um cara cheio de truque nem nada, mas ele chegou e bateu na mosca, porque o problema era o enlace. Você teve 3 dias de pau. Não queremos, deixa a gente andar sozinho, deixa andar separado. Se for a mesma coisa, como o Fernando Henrique disse que era a mesma coisa, nós estamos fazendo paralelismo. Se for, é inevitável que nós vamos entrar para um movimento só daqui a pouco. Não é? Não tem como contrariar uma lógica, né, centrífuga. Não, ao contrário, né? Enfim, isso se aplica, né, ao fenômeno político também, a convergência. É isso que vai acontecer. Não precisa artificialmente cortar as iniciativas que estão em andamento. Viva o Partido Popular Democrático Socialista do Fernando Henrique, viva o PT do Lula, do Paulo, do Jacó, etc. Foi assim. Quando ele fez esse discurso, meu Deus, os caras ficaram desesperados. Ele falou exatamente isso. Viva as iniciativas. Aí eu falei, Jacó, volta e faz uma proposta alternativa, que em vez de comissão comissão para organizar novos encontros. Um segundo encontro. Aí ele... Não, e de fato faltou, né? Eu não posso demolir uma proposta sem propor algo, né, alternativo. Aí uma comissão para organizar um novo encontro. Aí foi o máximo que eles conseguiram. Aprovou. E era tripartite, olha só que sacanagem. O Lula era o concurso, não fazia parte, mas então ficava o Paulo, o Cicotte, e olha só, eles pegam um dos intelectuais que tinha sido operário na greve de Osasco, como é que chamava? Um menino que foi da Cobrasma, da Bradesco, que virou intelectual. Não é Ibrahim. Até meu amigo, até agora está... petista, tudo, mas na época não era Fernando Henrique. Então eles tomam um dos 3 para... põe um dos 3 sindicalistas como sendo deles. Tivemos que ficar quieto, porque foi escolha da mesa lá, e aquelas escolhas assim, tá encerrando, todo mundo louco para almoçar, para ir embora. Quem que era dos políticos? Os políticos aí foi o Santilli Sobrinho, Raimundo Lira, eles escolheram mal. Foi onde a gente se aproveitou. Henrique Santilli depois estava no Sion, né? Não o Henrique Santilli, Santilli Sobrinho, um outro deputado. E um terceiro,
Não me lembro exatamente quem era, mas enfim. E aí os três intelectuais, Fernando Henrique, Vefor e José Serra. Imagina. Depois eles vão se unir. Quer dizer, eles tinham os três, né? O Vefor um pouco menos, mas eles tinham os três. Vocês Vefor, e os trabalhadores, Cicote, você e... Eu, Cicote e esse menino, Tá. esqueço o nome. Ele é meu amigo do Face. E até fez aniversário essa semana e tal. Mas enfim. Aí, reuniões aonde? No escritório do Fernando Henrique, na rua Pamplona. Um apartamento chique da Pamplona, um escritório político. Imagina, o cara é intelectual e tinha um escritório político. É muito estranho isso, né? Sebrae. Entra na comissão como intelectual e depois vai para o escritório político dele. Aí foi aquela batalha. Cada vez que tinha uma reunião dessa comissão de enlace, né, que eles queriam, eles continuaram insistindo em fazer o tal enlace. E aí, eu imagine o meu tesão para ir para uma reunião dessa. Tamanho, com tudo que eu já tinha que fazer na vida. A vontade é justamente não ir, né? Não ir. Se ir lá, vai sabotar. Mas sabe quem me salvava? O Cicote. Cicote vinha de Santo André, religiosamente, um pouco antes da hora. Chegava debaixo ali, na Senadora, ainda era lá, o sindicato. Buzinava bem alto, fazia um escândalo na avenida ali, que é o jeito dele, carona, né? E eu olhava pela janela, puta, quem está fazendo esse escândalo aí e tal? Cicote dizendo, vamos lá, você não vai faltar não. E não me deixou faltar em nenhuma reunião. E se por mim, eu ia faltar em alguma. Compensação, compensação a do, eu era humano, do restaurante. Eu era restaurante humano, você estava animado. Do restaurante você estava animado. E aí o Lula já estava com tesão no PT ou ainda não? Não, aí que tá. Mas ele está vendo tudo isso. Ele está vendo, ele sentiu que os sindicalistas queriam autonomia para caminhar com o movimento pelo PT e que não tinha nada contra encontrar-se depois, juntar-se depois, assim que essas convergências ficassem claras, né? Que a gente achava que era o contrário, que ia ter uma divergência cada vez maior, né? E defendemos isso abertamente lá na... E o Lula balançou, claro, para o nosso lado também, porque ele viu o Enos, imagina, pessoas de quem não se esperava uma coisa, viu o Jacó ir lá e destruir o negócio do enlace, não é? Quer dizer, veja, não é o Paulo Skromov todo o tempo. Você já esperava, por isso que a palavra. Exatamente, né? Quer dizer, eu seria suspeito, porque depois daquela briga lá no apartamento dele, bom, mas enfim, aí eles não conseguem fazer o texto. Eles resolveram fazer um texto assim mesmo do enlace. E reúne, não passa do primeiro parágrafo. Não consegue. E aí, para marcar uma nova reunião, para fazer a mesma coisa, eles também não queriam. Eles queriam que fosse com texto básico, né? E esse texto não sai. Aí, nesse meio tempo, por sorte, o Arraes convida o Lula, ou quem lá convida, ele encontrou o Arraes numa reunião na Bahia. O Arraes mostrou que ele não estava preocupado com isso, que o PT, ele continua lá, é bom que vocês estão se mexendo, esse PCB também já criou muito problema, já não é mais aquele, enfim, sei lá o que o Lula ouviu, mas o Arraes acabou a sua maneira, que ele não apoiava o PT nem nada, mas ele não estava empenhado em impedir que o PT seguisse um caminho, durante algum tempo pelo menos. Né? E ele sofreu pressão.